Olá Brasil, chegando aqui com vocês com a oração da noite, isso mesmo. Na oração da noite hoje eu quero falar sobre uma situação bem inusitada, né? Muitos cristãos acham que a angústia é a ausência de Deus, ou se Deus está distante, ou Deus lhe abandonou, coisa assim desse tipo, tá certo, pessoal? Se puder, assine o canal. Vamos para a palavra. A palavra diz o seguinte: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, quando meu espírito estava angustiado em mim. Então conhecestes a minha vereda, no caminho em que eu andava, esconderam-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Talvez você esteja passando aí por uma fase, né, que você, poxa, ninguém cuida de mim, ninguém me ajuda, ninguém me dá a mão. Por incrível que pareça, pessoal, eu até vi aqui estava vendo uma passagem aqui que diz assim, existe o chamado e os escolhidos, né? Parece não, eu tenho certeza que Deus muitas vezes escolhe, né, algumas pessoas para fazer dessas pessoas, né, um instrumento mais, digamos assim, afinado. E aí o que acontece, muitas coisas acontecem muitas vezes na nossa vida da seguinte forma, veja bem, o que é que Davi estava sentindo aqui? A pergunta que eu faço a você é, o que é que você está sentindo? Davi, ele derramou perante Deus a sua queixa, diante da sua face. Ele expôs a sua angústia. Muitas vezes nós não queremos expor a nossa angústia, nós guardamos e ficamos mal. Isso mesmo, fica mal. A pergunta que você faz, e cristão fica mal? Muitas vezes fica, pessoal, essa é a grande realidade. Né? A gente vê tantos cristãos aí, né, numa situação muitas vezes, né, difícil. Né? Então, ele diz assim, tu conheces a minha vereda, Deus conhece a nossa vida, sabe o que nós estamos passando, o processo que nos foi permitido passar, não é? E é isso que Davi estava expressando aqui, os sentimentos do seu coração. Muitas pessoas, às vezes, elas não têm essa capacidade de expressar os sentimentos do seu coração e fica doente por dentro. Por quê? Porque elas não se abrem, sabe, para Deus, para que Deus faça algo nas suas vidas e ficam guardando aquele rancor no seu coração muitas vezes, entendeu? Ele diz assim, olhei para a direita, não vi ninguém, sabe? Não havia quem me reconhecesse, sabe? Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma, sabe? Talvez essa seja a sua condição, você talvez não esteja com esse sentimento de que ninguém está lhe vendo, ninguém está cuidando de você, que ninguém se importa com você, coisa assim desse tipo. Então nós vamos orar para que você saiba e entenda de uma coisa, né? Como Davi fala aqui, olha, né? Que Deus era o seu refúgio, certo? Fortaleza, e ele se derramou na presença do Senhor. Quando Deus é nosso refúgio, quando Deus é a nossa fortaleza, isso já é o suficiente para nós, para superarmos as coisas que se levantam contra a nossa vida. Você está entendendo, meu querido? Está entendendo, minha querida? E aí eu pergunto, já assinou o canal? Mas o que acontece aqui é isso, sabe? Quando a gente entende que Deus está do nosso lado, 1000 cairão do meu lado e 10.000 à minha direita. No entanto, eu não serei atingido. O que significa isso? Confiança em Deus, entende? Sabe? Mesmo que você se sinta humanamente, você não esteja cercado de pessoas, né? Para entender esse seu momento, esse seu processo, essa fase que você está passando, então entenda o seguinte, que Deus está com você. E Deus estando com você já é o suficiente para você vencer todos os problemas na sua vida e você se tornar mais do que um vencedor, sabe? Então levante sua cabeça, creia na palavra e continue clamando a Deus, continue suplicando a Ele, sabe? A súplica é algo que vem de dentro para fora, vem da alma, sabe? Uma alma batida não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza aqueles que muitas vezes estão abatidos, né? Que estão passando pelo vale, né? Estão passando por uma situação de aflição, de angústia, de decepção muitas vezes, estão passando por uma situação muito complicada na sua vida.
Então, é isso que Davi está falando aqui, entende? Ele expôs a angústia, né, ali diante de Deus. Ele estava com o espírito angustiado. Então, muitas vezes, se está com o espírito angustiado, representa muitas vezes um crescimento, porque é uma permissão de Deus. No entanto, nós não devemos viver aquele momento assim para nos anular como cristão, anular a nossa fé, anular a nossa alegria, a nossa paz, a nossa confiança em Deus. Nós temos que nos levantar. E por isso nós vamos orar agora em nome de Jesus. Tá certo, pessoal? Vamos orar. Senhor, nós queremos clamar diante de Ti nesse momento e pedir, Senhor, por todas essas pessoas que estão passando por aflição, que estão passando pelo vale, estão passando por dificuldades, pelo processo. Muitos estão, Senhor, devendo, né? Passando por aqueles momentos de dívida. Não sabe o que fazer, Senhor, não sabe mais a quem recorrer, não sabe mais, Senhor, a quem pedir, Senhor, um socorro amigo. Mas eu creio, Deus, no milagre. Eu creio que o Senhor é aquele que vai fazer coisas tremendas na vida dessas pessoas que estão precisando, Deus, de um milagre, que estão precisando de uma bênção, que estão precisando, Senhor, de uma vitória. Olha para essas pessoas, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Socorre cada vida, Senhor. Veja o estado em que elas se encontram, Senhor. Veja, Senhor, o choro, veja a aflição, veja, Senhor, as decepções que muitos têm passado. Muitos estão sendo desprezados, muitos estão, Senhor, abandonados, muitos estão com sentimento, Senhor, de abandono, de desprezo, pessoas que se sentem, Senhor, incompreendidas. Meu Deus, que o Senhor seja a força dessas pessoas, que o Senhor seja o abrigo dessas pessoas, que o Senhor seja o ânimo dessas pessoas, que o Senhor seja que o Senhor faça um milagre na vida dessas pessoas, que essas pessoas, a partir de agora, Senhor, mude a visão, mude o entendimento, Senhor, que elas não venham mais se sentir só, não venham mais se sentir abandonadas, não venham mais, Senhor, estar anuladas, mas que elas olhem para Ti, vejam em Ti e receba de Ti a força, receba de Ti o ânimo, receba de Ti a fortaleza, receba de Ti a bênção, receba de Ti a vitória, receba de Ti a mudança de sorte, meu Deus, porque Tu é o Deus que pode mudar a sorte de cada pessoa, que pode levantar o caído, aquele que está abatido, aquele que está no fundo do poço, aquele que está sem ânimo, aquele que está, Senhor, sem graça, aquele que está, Senhor, meu Deus, desesperançado, Senhor, aquele que, Senhor, está vivendo um momento tão difícil na sua vida, que lhe falta alegria, lhe falta força, lhe falta um espírito, meu Deus, de animação. E tira esse espírito de abatimento, Senhor. Tira esse espírito, Deus, de opressão na vida dessa pessoa. Tu és a força, Tu és o ânimo, Tu és aquele que pode, meu Deus, erguer, segura na mão dessa pessoa, meu Deus, levanta essa pessoa com o Teu poder, Senhor. Faz, Senhor, um grande milagre. Meu Deus, restitui, Senhor, restaura, Pai, restabelece, Senhor, a vida dessa pessoa, meu Pai. Coloca ela em um nível, Senhor, aonde ela respire, Senhor. Tem muitos que estão tão oprimidos, meu Deus, que eles não conseguem nem respirar, Senhor. Mas em nome de Jesus eu ordeno, meu Pai, que essas forças malignas, meu Deus, elas sejam repreendidas, meu Pai. Todo o mal, Senhor, seja tirado em nome de Jesus. Graças a Deus. Tome posse, acredite, creia, continue orando, continue profetizando, continue determinando sobre a sua vida, sobre sua casa, sobre a sua família, porque Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. E eu determino e declaro em nome de Jesus que esse sentimento de fracasso, esse sentimento de impotência, em nome de Jesus, a partir de hoje, ele saiu. E acredite, se você tem Deus, você tem tudo. Se você tem Deus do seu lado, é o suficiente. Por isso, não deixe se abater, não se deixe mais viver, sabe, abatido, sabe, com esse sentimento, Deus, no seu coração. Não, Senhor,
mas se levante e tome posse da vitória, porque Deus com certeza fará grandes coisas na sua vida. Vou ficando por aqui, beijo no coração de vocês e a gente se vê.